vamos falar aqui então sobre ligações químicas, ok? Então, primeira coisa, as características das ligações químicas. Vamos falar primeiro aqui então as características das ligações iônicas, tá? Então, elas são sólidas a temperatura ambiente, é uma ligação forte, eles têm altos pontos de fusão. Então, ou seja, por que eles são sólidos? Eles são sólidos porque eles têm altos pontos de fusão. E por que ele tem alto ponto de fusão? Porque é uma ligação forte. Então, lembre-se que quando a gente estudou lá sobre calor, onde quanto mais calor eu forneço, ou seja, quanto mais energia eu forneço para uma substância, mais esses átomos ficam agitados, mais esses átomos ficam agitados, e com isso eles vão se distanciando um do outro. Essa ligação iônica, ela é muito forte, então por isso você tem que fornecer muito calor mesmo para esses átomos se distanciarem a tal ponto de transformar em líquido ou em vapor, em gás no caso, entendeu? Então, ou seja, eles têm altos pontos de fusão, ou seja, é muito difícil de você derreter uma substância iônica. No caso, o exemplo que eu dei em sala de aula foi o sal, ou seja, o sal, para você conseguir derreter ele, é 800 graus Celsius, então é uma temperatura alta, enquanto que o açúcar é em torno de 300 graus Celsius, você consegue derreter ele facilmente, tá? Então, não se esquecendo, essas características das ligações iônicas então elas são sólidas a temperatura ambiente, é uma ligação forte, tá? Tem altos pontos de fusão e ebulição. Então, na ligação iônica, um perde e o outro ganha elétrons, tá, ok? Então, um perde e o outro ganha elétrons. Então, um perde e o outro ganha elétrons. Outra propriedade importante é que conduzem corrente elétrica em solução aquosa, tá? Então, essa solução aquosa aqui quer dizer o quê? É água, ok? Nós fizemos lá no laboratório de química lá, aquela experiência da lâmpada, onde eu coloquei um pouco de sal na água e a lâmpada acendeu. Então, ou seja, ele conduzem muito bem corrente elétrica em solução aquosa. E se eu colocasse aquele fio que eu coloquei dentro da água e que acendeu a lâmpada, colocasse direto aqui no sal sólido, ele não iria acender, porque as ligações iônicas, elas conduzem corrente elétrica em solução aquosa, não no estado sólido, somente em solução aquosa ou meio líquido, ok? Então, ocorre entre um metal e um não metal. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Então, ligação iônica, lembra lá da família 1A, 2A e 3A, ou família 1, 2 e 13, tá ok? Então, ligação iônica ocorre nessas três famílias, que são os metais, tá ok? Então, ele estava falando que ocorre entre um metal e um não metal, que é esse aqui, ó, 14, 15, 16 e 17, ou seja, os não metais, tá ok? Lembrando que hidrogênio, ele não tem família, ele está aqui em cima da família 1, porque todos os elementos da família 1 têm um elétron na última camada, por isso ele está aqui. Só que o hidrogênio não é família 1, ok? Ele não tem família. Não se esqueçam disso, não vão confundir, porque o hidrogênio ele faz ligação, a maior parte das ligações que ele faz aqui, ó, junto com as ligações covalentes, que é a próxima que a gente vai ver. Então, um exemplo aqui da ligação iônica, tá ok? Então, no caso, o NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Então, o Na, que é o sódio, tá? Ele está aqui na família 1. Apareceu alguém da família 1, 2 ou 13, ou no caso 3A, ele vai ser uma ligação iônica, tá? Então, o sódio, família 11. Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na última camada, porque ele é família 1. Então, se ele é família 1, ele perde um elétron, ok? Então, ele perde um elétron. O cloro, ele é da família 7A ou 17. Então, tá aqui, ó, o cloro, família 7A ou 17. E o número atômico do cloro é o 17. Tá, ok? Lembrando que sempre o número atômico é o menor valor aqui desses dois. Então, esse é o número atômico, que é o que você tem que olhar. Ok? Então, aqui, ele tem então 2, 8 e 7. Para ele ficar com 8, aqui ele precisa ganhar um elétron. E para esse daqui, ó, ficar com 8 na última camada, no caso,
que vai ser essa, né? Porque para ele ganhar 7 elétrons é muito difícil. Então é mais fácil ele perder esse um elétron, essa camada aqui some daí, e no caso ele fica com 8 elétrons na última camada também, e os dois ficam felizes. Então aqui, ó, eu tenho o sódio, tá, com esse um elétron na última camada, ele vai perder esse elétron, voltando, ele vai perder esse elétron para o cloro. Então, o cloro tinha 7 elétrons na última camada e agora ele fica com 8. Então, fica aqui, ó, um íon de sódio, Na+, ou seja, ele perdeu aquela última camada que ele tinha apenas com um elétron e agora ele tem 8. Se contar esses elétrons aqui, ó, ele vai ter 8 elétrons, tá ok? E o cloro, ele tinha 7 elétrons na última camada, ele precisava ganhar mais um. Então, ele ganhou um elétron que veio do sódio e ficou com 8 na última camada, ok? Então se tornou um íon de cloro. Agora vamos ver aqui então o que é um cátion e o que é um ânion. Lembra que eu coloquei o exemplo em sala lá? O cátion, com esse T em tamanho maior aqui, para você lembrar que o cátion é aquele que tem a carga positiva. Quem que tem a carga positiva? É quando o átomo perde elétrons. Então, o nosso exemplo anterior ali que a gente estava falando do Na e do Cl, então o nosso cátion é o Na, porque ele perdeu um elétron. Então lembra, ó, o que tem esse T aqui como se fosse o sinalzinho de mais. Então o Na ele perdeu, então quem perde fica positivo, ok? Então o sódio família 1, então ele perde um elétron. O magnésio, se você olhar ali, o magnésio ele é da família 2, então magnésio família 2, então ele vai perder 2 elétrons, ele fica com uma carga 2+, ok? O alumínio é família 13 ou 3, então, ou seja, ele perde 3 elétrons, tá ok? Então, o cátion é quando o átomo perde elétrons. E o ânion é o contrário, quando o átomo ganha elétrons. Então, ou seja, numa ligação iônica, eu vou ter o cátion e o ânion, um que vai perder e um que vai ganhar. Então, no caso, o cloro, família 17 ou 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ficar com 8. Então, ele vai ganhar um elétron, tá? E vai ficar com 8. Então, tá aqui, ó. Ganhou um elétron, ficou com 8. O oxigênio aqui, ó, família 16 ou 6A. Então, o oxigênio, família 16, ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa ficar com 8, tá? Então, ele tem 6 elétrons, precisa de ganhar 2. Então, por isso que ele sempre vai ter esse sinalzinho de 2 menos, porque ele vai precisar ganhar 2 elétrons. Então, numa ligação iônica, o átomo de oxigênio vai ganhar 2 elétrons e vai ficar como ânion, tá ok? E daí nós temos o nitrogênio. Então, o nitrogênio está aqui, ó, família 5A ou família 15. Então, ele tem 5 elétrons na última camada e ele precisa ficar com 8. Então, 5 para 8 falta 3, ok? Então, por isso ele precisa ganhar 3 elétrons. Então, por isso 3 menos. Então, vamos só lembrar aqui, ó, cátion, tem o T aqui. O cátion, ele perde elétrons e o ânion, ele ganha elétrons, tá ok? Vamos falar agora das ligações covalentes. Então, na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons, tá? Então, eles compartilham elétrons. O elétron que é de um vai também estar passando a eletrosfera do outro. Eles se aproximam de tal forma que os elétrons estão circulando tanto em volta de um átomo quanto em volta do outro. Então, isso é compartilhar. Na ligação iônica, um perde e o outro ganha, tá ok? Então, aqui eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Na ligação iônica, eles são somente sólidos, ok? É uma ligação fraca. Por ele ser uma ligação fraca, então ele tem baixos pontos de fusão e ebulição, que é aquilo que nós falamos, ou seja, as substâncias covalentes, elas são fáceis de derreter, como por exemplo o plástico, o açúcar, essas substâncias que são fáceis de derreter. Então, é uma ligação fraca. Então, por ela ter uma ligação fraca, ele tem pontos de fusão baixos também, tá? Então, é aqui, ó. Ou seja, lembra quando a gente aquece uma substância, os seus átomos acabam se distanciando. Chega um ponto em que eles vão romper essa ligação. Então, quando a ligação é fraca, então é bem mais fácil de você romper a ligação. Então, ela é uma ligação fraca, então ela tem baixos pontos de fusão, ela derrete facilmente, tá?
Então, na ligação iônica é o contrário, eles têm uma forte atração, então é mais difícil. Então, por isso, o seu ponto de fusão vai ser maior. Então, lembrando, ligação covalente, baixos pontos de fusão, tá? Então, eles compartilham elétrons, não conduz energia elétrica. Tanto é que esses materiais que são isolantes, que os eletricistas utilizam, nós utilizamos em nossas casas, então são o quê? São materiais com ligações covalentes, que eles isolam, eles não deixam passar energia elétrica. Então, é para isso que, tanto é que num incêndio, por exemplo, uma luva de borracha, esses materiais de isolantes, eles são os primeiros a acabar derretendo, enquanto que outros materiais iônicos, eles não derretem, ou no caso, os metais também não vão derreter, ok? Então, ocorre entre os não metais. Então, vamos ver aqui na tabela aqui. Então, ocorre entre os não metais, 14, 15, 16 e 17. Então, esses são os não metais. Então, a ligação covalente ocorre aqui, ó, entre os não metais. Ligação iônica ocorre entre a família 1, 2 e 13. Então, essa é a ligação iônica. Quando não tem ninguém da família nem 1, nem 2, nem 13, ou 3A, ela vai ser o que? Covalente, ok? Lembrando que o hidrogênio, ele participa na maioria das reações aqui, ó, na ligação covalente, ok? Porque o hidrogênio não tem família, então ele participa da maioria aqui, ligação covalente. Então vamos falar aqui das características das ligações metálicas, tá, ok? Algumas propriedades físico-químicas então das ligações metálicas. As ligações metálicas, a gente não consegue fazer uma representação igual a gente faz na ligação covalente ou na ligação iônica. Por quê? A gente fala que os átomos, eles estão no meio de um mar de elétrons. Então, os metais, eles são muito bons condutores de calor e energia elétrica. Por quê? Porque eles estão num monte de elétrons. Então, eu não consigo dizer, ó, esse átomo tem tantos elétrons ao seu redor exatamente. Porque, na verdade, os elétrons, às vezes, eles vêm para um lado, eles vêm para outro. Então, eles têm essa transição, ou seja, eles ficam transitando de um lado para o outro, então eu não consigo prever exatamente quantos elétrons tem determinado átomo aqui ao seu redor na prática, tá, ok? Então, algumas propriedades que esses metais têm, eles são maleáveis, ou seja, eles têm aqui, ó, você consegue dobrar ele sem que ele quebre, então eles são maleáveis. Dúcteis, quer dizer que eles têm aqui, ó, eles podem se transformar em fios pequenos, finos e resistentes, tá? Então isso quer dizer que eles são dúcteis. Resistência à tração. Então um cabo de aço, por exemplo, eles têm alta resistência à tração. Por isso que eles são utilizados para erguer elevadores, erguer guindastes, em freios de automóveis, alguns automóveis, né? Em alguns veículos, aí eles são utilizados então os cabo de aço, enfim, outros metais também que têm uma excelente resistência à tração, que são utilizados também na construção civil para esses prédios grandes que nós temos nas cidades. São bons condutores de calor e energia elétrica, faltou aqui. Então, mas eles são, esse aqui eu acho que é o mais prático que nós vemos aí. Então, ou seja, eles são muito bons condutores de calor e energia elétrica. Energia elétrica, todos os fios que nós temos aí nos postes de luz, na nossa casa, enfim, todos eles são metais. Bons condutores de calor, ou seja, quando você esquece uma colher que não tem um cabo de madeira ou de plástico dentro de uma panela que está no fogo, ele aquece rapidamente, porque eles são bons condutores de calor, tá? Então aquele cabo de madeira ou de plástico que tem nos talheres, eles são justamente para isolar o calor, porque os metais são muito bons condutores de calor, tá, ok? Ele tem brilho, então é uma característica dos metais também terem brilho, tá, ok? Tanto é que eles são utilizados aí em muitas joias aí por ter esse brilho. Ele tem alta densidade, então alta densidade quer dizer os seus átomos estão muito próximos uns dos outros. Então quanto mais próximos eles estiverem, maior vai ser a densidade. Então eles têm alta densidade. Por eles ter essa alta densidade, quer dizer, seu ponto de fusão e ponto de ebulição são maiores também, ou seja, são altos. Então ponto de fusão e ponto de ebulição são altos. Os metais, geralmente, eles têm ponto de fusão e ebulição em torno de 1000, 2000, tá? 1500 graus Celsius. Então, por que eles têm altos pontos de fusão? Então, porque os seus átomos, eles estão muito próximos uns dos outros. Então, para você, quando você fornece calor, eles começam a agitar
e eles começam a se distanciar. Lembra que a gente estudou lá na questão do calor algum tempo atrás. Então quanto mais calor você fornece, mais ele começa a agitar e se distanciar um do outro. Então, mas como eles estão muito próximos, então eles têm esse ponto de fusão e ponto de ebulição alto, ou seja, você vai precisar fornecer muito calor, ou seja, muita energia para poder transformar ele em líquido ou em gás, ok? Mas nós temos a exceção aqui no caso do mercúrio, que é um metal e ele é líquido a temperatura ambiente, tá? Mas por que ele é considerado um metal? Porque ele é bom condutor de calor, é bom condutor de energia elétrica e ele tem alta densidade. Então, ou seja, ele é um bom condutor de calor, tanto é que ele é utilizado nos termômetros, em alguns termômetros de mercúrio, alguns termômetros, né, no caso que são os termômetros de mercúrio, eles são utilizados porque ele é líquido e porque ele conduz muito bem o calor, ok? Então, aqui. Então, ligação iônica ocorre aqui na família 1, 2 e 3A. Então, 1A, 2A e 3A, ou família 1, 2 e 13. Isso, ligação iônica, tá? Ligação covalente entre 14, 15, 16 e 17, ou família 4A, 5A, 6A e 7A. Então, ligação covalente é aqui. Ligação metálica ocorre aqui, ó, na família que a gente fala família B, que é essa família da parte de baixo aqui. Aqui você encontra ferro, você encontra prata, mercúrio, tungstênio, ou seja, são diversos metais que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Então, os metais ocorrem aqui, ó, nessas famílias da parte de baixo. Então, apareceu alguém na família 1, 2 ou 13, então vai ser ligação iônica. Olhou na tabela lá, não tem ninguém da família nem 1, nem 2, nem 13. Daí ele vai ser, se tem elementos só daqui, ó, dessa parte aqui, família 14, 15, 16, 17, ele vai ser uma ligação covalente. Lembrando que hidrogênio, ele faz a maior parte das ligações aqui, ó, na ligação covalente. Ele não é família 1A, então não se esqueçam disso, tá? Não vão confundir. Então, família 14, 15, 16 e 17. Então, ligação covalente. E as ligações metálicas é quando eu tenho elementos daqui, ó, dessa parte de baixo aqui, ok? Então, no caso, em qualquer prova eles não vão te pedir para você fazer aqueles desenhos de elétrons que nós fizemos em sala para ligação iônica covalente. Eles vão pedir as suas características, as suas propriedades físicas, que são essas questões que nós falamos aqui, sobre maleabilidade, ductibilidade, resistência, são bons condutores de calor e energia elétrica, tem brilho, alta densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição altos, tá? Então é isso que eles vão estar cobrando de vocês em qualquer tipo de prova. Vamos falar aqui então sobre fórmula eletrônica, estrutural e molecular. Então, fórmula eletrônica nada mais é que eu vou representar os elétrons da última camada. Então, no caso, o oxigênio, família 6A ou 16. Então, tá aqui, ó, oxigênio. Ele tem 6 elétrons na última camada, porque ele é família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o oxigênio tem 6 elétrons. Ele precisa de ganhar ou no caso compartilhar 2 elétrons para poder ficar com 8. Então o hidrogênio tem apenas 1, ele compartilhou 1 aqui, só que ainda falta 1. Então, ou seja, para essa reação ocorrer, eu preciso de 1 oxigênio e 2 hidrogênios, porque o hidrogênio precisa ficar com 2 apenas. Então, o que é exceção à regra do octeto? É o hidrogênio e o gás hélio, que eles ficam com 2. Os outros demais vão ficar com 8 na última camada, ok? Então, o oxigênio ficou com 8 agora, porque ele tinha 6, 7, 8. Tá? Lembra lá da ligação covalente que eu mostrei lá, que os átomos se aproximam de tal forma que o elétron de um começa a circular em volta do outro, e assim eles compartilham esses elétrons. Tá? Então, no caso, fórmula eletrônica, eu vou representar os elétrons da última camada. Ok? Fórmula estrutural, cada ligação dessa que ocorreu, eu vou representar por um tracinho. Tá, ok? Compartilhou um elétron aqui, é um tracinho. Compartilhou um elétron aqui, outro tracinho. Então, essa aqui é a fórmula da água, tá? Então, eu conto aqui, ó. Precisou o quê? De um oxigênio, que está aqui, e 2 hidrogênios, porque cada hidrogênio forneceu um elétron. Então, precisei de 2 hidrogênios. Então, a fórmula molecular é H2O. Tá ok? Então, fórmula eletrônica representa os elétrons. Fórmula estrutural representa cada ligação por um tracinho, como se fosse um desenho. Tá ok? Pelos traços.
e a fórmula molecular, ou seja, eu vou representar a molécula. Como que é a fórmula da molécula? Então eu preciso de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Okay? Então esse valor pequeno aqui quer dizer eu tenho 2 hidrogênios. Quando não tem nada aqui, quer dizer que é 1. Então oxigênio eu tenho apenas 1. Tá? Então, tabela aqui só para a gente mostrar ali. Agora alguns exercícios aqui. Então, sabendo que o elemento X possui número atômico 20 e que o elemento Y pertence à família dos halogênios, o tipo de ligação química e a fórmula do composto formado entre esses elementos são respectivamente. Então, quais dessas alternativas será que está correta? Tá? Então, vamos resolver aqui. Então, eu sei que o meu elemento X, né, ele tem aqui, ó, o elemento X possui número atômico 20. Então, vamos olhar aqui na tabela. Número atômico 20, vamos achar aqui, número atômico 20 é o cálcio, ó. Está aqui, ó. Você vai olhar na tabela periódica, número atômico 20 é o cálcio. Que família que ele é? Família 2 ou 2A. Então, quer dizer, ele tem 2 elétrons na última camada. Isso quer dizer, se ele tem 2 elétrons, ele vai perder 2 elétrons. E o Y é da família dos halogênios. Quem é a família dos halogênios? Então, família 7A ou família 17. Vamos olhar aqui na tabela aqui, ó. Então, família 17 ou 7A, que é isso daqui, ó. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Quem tem 7 elétrons na última camada ganha 1 elétron, tá? Então, eu vou ter um X que vai fornecer 2 elétrons, tá? E cada Y ganha apenas 1 elétron. Então, por isso que eu preciso ter um X e 2 Y, tá? Porque o X vai fornecer 2 elétrons e cada Y ganha apenas 1 elétron. Então, eu tenho 1x e 2y. Então fica x, y, 2. Lembrando que qual é a regra aqui? Quem vem primeiro é quem perde, quem fica positivo. Então positivo que sempre vem primeiro. Então, no caso, quais esses aqui que são o cátion? Qual que é o ânion? Então o cátion é quem perdeu, que é o x no caso. Quem é o ânion? Quem ganhou. Então quem ganhou foi o y. Então no caso, cátion e ânion. Ok? Então vai ficar um cátion com carga 2+, e um ânion com carga menos 1. 1 menos, ou seja, porque ele ganha 1 elétron. Tá ok? Então, vamos voltar aqui. Resposta certa, então, é XY2. Então, que tipo de ligação ocorre aqui? Ele é uma ligação iônica, tá? Então, XY, não, a gente viu que não é XY. É iônica XY2? Exatamente, então a gente viu que é uma ligação iônica XY2. Mas como que eu sei que é uma ligação iônica? Porque o átomo de número 20, ele é da família 2. Quando eu tenho alguém na família 1, 2 ou 3, ele 13 ou 3A, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser iônico. Beleza? Então a resposta certa aqui, no caso, vai ser a letra B. Tá? Então, exercício 4, da página 128. Os elementos A e B têm respectivamente 3 e 6 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? Como foi falado, camada de valência é a última camada do átomo. Então, a última camada que é o que nós trabalhamos na ligação química. Então, quando A e B reagem, forma-se um composto. Então, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber o seguinte, que A e B, eles têm 3 e 6 elétrons na última camada. Então, se A tem 3 elétrons na última camada, quer dizer que ele é da família 3A ou 13. E B é da família 6A ou família 16. Então, aqui eu já posso dizer com toda certeza que vai ser uma ligação iônica. Porque se tem alguém da família 1A, 2A ou 3A, ele vai ser uma ligação iônica. Tá ok? Então, vamos fazer aqui. Aí, então, a gente tem que descobrir se ela é covalente ou se ela é iônica e qual é a fórmula esperada. Eu sei que é uma ligação iônica, então as 3 primeiras eu já elimino. Eu vou trabalhar em cima das 2 últimas. Então eu preciso saber, ó, já sei que é iônica. Agora vamos ver aqui, ó, qual fórmula é esperada. Então vamos aqui. A tem 3 elétrons na camada de valência, então família 13 ou 3A. Então B tem 6 elétrons na camada de valência, família 16 ou 6A. Então o A perde 3 elétrons e o B recebe 2 elétrons. Então perceba, se eu tiver apenas um A, o B vai receber 2 elétrons. Esse A ainda vai ficar com um elétron aqui e não vai ficar legal. Então ele precisa perder esse um elétron também, que ele vai estar sobrando aqui. E eu preciso organizar os átomos de tal forma, em tal proporção, que todos eles fiquem com 8. Então se eu colocar aqui, ó, 2A, então eu vou fornecer 6 elétrons ao total, 3 desse aqui com mais 3 elétrons desse daqui.
cada B recebe 2. Então, ou seja, para receber os 6 elétrons que os dois A estão fornecendo, eu preciso de 3 Bs. Por quê? Cada B vai receber 2 elétrons. Então, o A forneceu aqui 2 elétrons para esse, um elétron veio aqui e outro elétron veio aqui. Esse A forneceu mais 2 elétrons aqui. Então, ficou 2, 4, 6. A fórmula, então, eu preciso de 2A, A2, B3. A2, B3. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. Então, é ligação iônica de fórmula A2, B3. Alternativa certa, então, alternativa D. Ok? Exercício 6, página 128. Ao se combinar os átomos, então, número atômico 19 e número atômico 16. Observa-se que, então, vamos ver primeiro. Olha lá na tabela, esse número atômico 19. Vamos ver aqui a tabela. Tá, tabela longe. Então, número atômico 19. Vamos achar aqui, número 18, 19. Família 1A. Então, eu sei que se ele é família 1A, eu já sei que vai ser uma ligação iônica, tá ok? E o outro é número atômico 16, que é, no caso, o nosso amigo aqui, o enxofre, tá? O 16. Então, eu sei que vai ser uma ligação iônica, porque tem alguém da família 1A, 2A ou 3A, é ligação iônica. Vamos lá? Então, número 19 e 16. Então, vamos aqui. O potássio, né, família 1A. Então, ele perde um elétron. O enxofre, família 16A. Família 16 ou 6A. Então, ele ganha 2 elétrons. Então, fica aqui, ó. O A perde um elétron, mas o meu B, ele é família 6A, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, eu vou precisar de 2A e 1B. Tá? Vamos ver aqui, ó. Então, o átomo A forma ânion com carga menos 1. O átomo A, ele não forma ânion com carga menos 1. Tá? Ele forma um cátion com carga mais 1. Então, tá errado. Letra B, o átomo B forma cátions com carga mais 2. Também não, porque o meu B, ele ganha elétrons. Então, ele forma um ânion. Tá? Prestem muita atenção. O átomo A ganha um elétron. Não, o átomo A, ele perde um elétron. O átomo B perde 2 elétrons. Não, o átomo B ganha 2 elétrons. O composto formado terá a fórmula A2B. Então, tá aqui, ó. Fórmula A2B. Ok? Esses exercícios a gente resolveu em sala. Correto? E eu só estou passando aqui para uma forma de uma revisão para quem talvez não conseguiu entender corretamente e não perguntou em sala. Tá? Então, boa prova para vocês e até mais.